Olá pessoal, eu sou a Yane, aqui está a banda Aleluia, formação atual, e a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história. Como o Aleluia começou há muitos e muitos anos atrás, a necessidade de músicos na igreja que não tinha. Quando a igreja iniciou-se aqui, há mais ou menos 30 anos. A igreja da casa do lado começou, tem a tua idade, 30... começou, e aí quando ela tinha mais ou menos 14, a igreja começou a ser construída. A dona Verônica, que era a nossa tia aqui do lado doou esse terreno, e a igreja começou a ser construída, e aí não tinha músicos. Nós começamos a cantar, tal, e aí o músico que tinha aqui foi embora, e só playback. Então a igreja foi construída, veio aqui pra cima e aí continuava sem nenhum músico. Então eu engravidei, tive a Ana Clara, e quando ela tinha 7 meses, continuava sem músico. Então eu resolvi me arriscar a tocar violão. Entrei na aula, e isso já fazem 13 anos, eu tinha 7 meses, né? Entrei na aula, comecei a tocar. Depois de 3 meses eu toquei a primeira música, foi na cruz. 3 acordes, a passa do lado, muita emoção. E aí foi quando a gente começou a querer formar uma banda. Isso há 13 anos atrás. Depois que eu comecei a tocar, depois de 6 meses a Yane veio e começou a me ajudar a cantar e tal. E aí foram vindo mais músicos, né? Mas isso ao longo de muito tempo, muita dificuldade. Vinham de outras igrejas, alguns já estavam aqui, começaram a fazer aula, mas sempre é muito difícil o músico começar a fazer aula e permanecer, né? Então, Deus foi mandando alguns, como mandou o Felipe, né? Nós 3 aqui somos mais antigos, vamos dizer, que a banda já teve várias formações, né, ao longo dos anos, desses 13 anos. Ficou com esse nome Aleluia fazem 4 anos, 5 anos que a gente lançou um CD, no final de 2014, daí a gente colocou o nome da banda de Aleluia, mas já teve outros nomes que eu nem me lembro. E assim foi que se iniciou, na necessidade de músicos na igreja que não tinha, de uma banda. Então a gente começou do zero praticamente. É verdade. E tu lembra, pode definir o que mudou na tua vida assim, já que mudou? O que mudou? Mudou tudo, né? Porque eu tive que começar a fazer aula de violão, aula de voz, aula e ensaio. Então a minha vida, meu chamado, meu ministério se resumiu a isso, as aulas e a tocar, né? Todos os domingos chegava cedo, além dos ensaios, além das aulas, então mudou bastante a rotina. E a Ana Clara foi crescendo nesse meio. E assim foi, e assim estamos aqui. Legal. E o que significa a banda pra ti hoje? A banda vamos dizer que seja 80% do meu chamado, né? A minha maneira de pregar a palavra, de evangelizar através da música. Hoje eu estou tentando outras maneiras, mas eu sei que o meu chamado mais forte é aqui. Tocando, cantando, na parte da música. Isso é o que às vezes me mantém assim de pé, vamos dizer, né? Muito bom. Agora a gente vai conhecer um pouquinho do pessoal. Começando com o Felipe. Meu Deus. Corta. Vai lá, Felipe. Quando que tu entrou? Como? O que mudou na tua vida? Eu entrei na banda em 2010 para 2011. Eu era de outra igreja, de outro ministério, e aí eu estava parado, não estava tocando, e comecei a visitar aqui, né, a convite de antigos membros da banda. Aí a gente tocou num casamento e foi onde eu conheci a Yane e outros músicos que já passaram, e aí gostei do pessoal e comecei a visitar a igreja. Aí os antigos integrantes falaram, o baixista tá meio para sair e tal, e ele tem problemas com o trabalho, não dá de ensaiar, não dá às vezes de vir no culto. Daí eu disse, eu tava sem contrabaixo na época.
Aí eu comprei um baixo e disse, eu vou começar a ir nos ensaios, que uma hora o baixista vai faltar e eu vou substituir ele. E comecei a vir nos ensaios de dia de semana e nos de domingo. E ficava lá sentado lá atrás espiando o pessoal. Aí um dia ele faltou. Aí, nesse dia que ele faltou, aí os músicos que estavam na banda que me conheciam, aí convidaram pra tocar. Aí a Ariela na época aceitou. Aí toquei, ensaiei com eles, deu certo. E comecei a tocar alguns cultos. Aí na virada do ano, foi o dia que eu entrei em comunhão na igreja desse ministério, e comecei a tocar. Foi de 2010 para 2011. Em 1º de janeiro foi quando eu comecei a tocar oficialmente com a banda. E o que mudou na minha vida? Mudou bastante coisa no sentido de compromisso, como a Ariela comentou, a dela mudou, né? A gente tem ensaio, tem que fazer aula, tem que treinar em casa. Coisas que eu fazia antes, mas eu estava estacionado, estava parado, isso foi algo que mudou. E outra coisa que mudou bastante também na minha vida foi que antes eu tocava com bandas que tocavam fora, né? Eu não tocava numa congregação. E aí tu tocar fora, tu se torna individualista. E quando a gente passa a tocar na congregação sempre com as mesmas pessoas, a gente passa a entender que um tem que ceder para o outro fazer, a gente tem que trabalhar no coletivo, né? A gente tem que tocar para a banda. Então foi uma coisa que mudou com o tempo, né? Mudou bastante na minha vida e foi isso. Uma das coisas que mudou, né? Beleza. E só pra encerrar, o que significa a banda pra ti hoje? A banda, o que ela significa para mim? O que ela mais significa para mim seria uma família. Eu era de outra cidade, de outra comunidade, cresci em outra igreja, e eu lembro que Jesus uma vez falou para os discípulos que se eles não deixassem pai e mãe, para fazer a vontade dele, eles não eram dignos do reino. E que se eles deixassem pai e mãe, eles receberiam 10 vezes, 100 vezes mais, ainda nessa vida. Então, quando eu vim para cá e deixei, não que para trás nem de lado, a minha família, meus amigos, mas que eu me distanciei um pouco, eu recebi isso aqui 10 vezes, 100 vezes mais, através da banda, através da igreja. Então, eu tenho a banda com a minha família, meus irmãos, meus amigos, os irmãos da igreja. Então, isso é o significado da banda para mim. Significa como se fosse a minha família. Muito bom. Também quer acrescentar? Pode ir embora? Não, é isso. Então, tu começou em 2010, então Isso. a gente começou em 2005. Foi 5. Vamos lá, sim? Eu? Pode contar como que tu entrou na banda, quando, o que mudou? Quando? Quando eu lembro o dia que tu entrou, que tu veio fazer um teste, de bateria. Ele veio tocar bateria. Mas nem lembrava disso. Ele nem chegou a sentar na bateria. Na verdade, foi mais ou menos assim. Eu já eu tinha recém me convertido e eu queria fazer alguma coisa, Eu queria inventar alguma coisa. A primeira coisa que veio na minha mente, vou entrar na banda, quero entrar na banda, só que eu não sabia cantar, não sabia tocar, não sabia fazer nada. Aí em seguida eu vou aprender a tocar bateria, então, alguma coisa pra mim. Só que a primeira vez que eu vim aqui, eu acho que foi a segunda, não me lembro direito, eu sentei ali no banco e disse, pra ver como é que é. E do nada eu sentava lá no banco, a pastora me chamou, Zé, vem aqui. Eu sabia o que ela quer comigo. Até hoje eu não sei o que ela tinha na cabeça, mas... Aí eu vim, vem cantar com a gente. Eu disse, mas eu queria tocar bateria, vou começar a cantar. Aí em seguida, eu cantei uma música com vocês, deu certo a primeira música, a segunda mais ou menos. Aí em seguida vocês já convidaram eu para fazer, para vir na próxima aula de voz, para encaixar as vozes, ver como é que ficaria. Aí eu acho que vocês viram, poderia dar certo e estou aqui até hoje, mais ou menos uns 6 anos atrás. Que eu não tenho lembrança da data exata, mas eu tenho lembrança que é mais ou menos uns 6 anos. E estou aqui até hoje. Sofrendo às vezes sorrindo. Eu sou aquele que fala as frases sem nexo. Ninguém entende o que eu estou falando, do nada eu falo alguma coisa que ninguém entende, mas eu sou assim mesmo. Ninguém ri da minha piada, acho que todo mundo ri porque eu ri também. Mas é bom. Todo mundo ri da nossa risada, E
pra mim, né, no meu caso, isso me faz bem. Tipo, quando eu tô aqui, eu entendo que foi o chamado de Deus. A princípio a gente fica com aquele, quero lá cantar, legal, tá me aparecendo e tá cantando e tá louvando. Mas a partir da hora que a gente tá aqui, que a gente vê o compromisso que às vezes a gente sente o peso espiritual, né? Porque tem um peso espiritual. E a gente sente aquilo ali e a gente vê, opa, é um compromisso da parte de Deus, não é brincadeira, não é uma coisa que tu leva a ver assim, tu leva com. Tem que ser sincero, tem que ser honesto. Porque às vezes numa canção tu tá falando com as pessoas, tu tá transmitindo algo que da parte de Deus, ainda que a letra não seja tua, mas Deus está falando com alguém. Isso é o que eu sinto assim, quando eu tô na parte. Eu entrei logo em seguida que ela começou por necessidade mesmo, né? Porque nós já cantávamos com playback, mas ela começou a tocar violão e precisava de mais alguém aí, já que eu tava Pra segurar a disponível. pasta. Eu botava a pasta na minha cara, assim, os irmãos não ver, porque é diferente, né? Cantar com playback e cantar em banda, é bem diferente. Isso que era só um violão. Parece que a gente fica mais disposto quando é só um violão do que com um playback. Eu não sei se é. E nunca saí, não pretendo sair, só se o Senhor quiser. E o aleluia pra mim Só se Jesus voltar. É mais que não é um hobby, assim, eu sei que é o chamado que Deus tem pra mim. E eu me satisfaço, assim, só de vir no ensaio. Eu não preciso, às vezes, de um hobby, de um esporte, de alguma coisa. Porque pra mim ele já me preenche, né? Já me satisfaz, eu fico feliz. E eu sei que Deus me chamou pra isso, né? E pra mim significa bastante coisa, o compromisso é grande, né? Todo mundo sabe. A gente já renunciou muitas coisas pra estar aqui, porque eu já larguei trabalho pra não largar a banda. Foi difícil, mas foi Deus quem deu suporte, né? Coragem pra isso. E a banda também me faz caminhar com Jesus, nos ajuda, né? A gente não. Parece que é mais difícil, mas ao mesmo tempo ela é como se fosse uma muleta, não uma muleta, mas algo que a gente possa se segurar, às vezes, quando a gente parece que tá caindo, a gente se segura ali. É um cajado, né? Às vezes a gente tá se arrastando e pelo compromisso que a gente tem, a gente acaba não largando, né? E eu acho que era isso. É interessante saber que todos aqui são voluntários, né? Então, é difícil porque todos trabalham, né, a semana inteira e tal, e vir ensaiar, e tem as aulas. Então a gente foi aprendendo no decorrer desses anos que nós precisávamos de férias, porque nós somos a única banda praticamente aqui da igreja, né? Agora às vezes tem os jovens que ajudam, estão começando, mas a gente tocava sem folga nenhuma, todo domingo e quarta, só que isso vai cansando. Então a gente foi diminuindo um pouco, ficava mais uns domingos e em janeiro, meados de fevereiro a gente sempre está de férias, todo mundo está liberado para não aparecer na igreja por esses meses. E quando alguém tem alguma necessidade, ou quando a Ana engravidou, quando o Zico também teve lá a filha e dificuldade e tal, sempre pega um mês, 2 meses e a gente continua, porque a obra continua, né? Se não dá pra gente fazer além do que a gente pode, é conforme as nossas forças. Então, hoje a gente ainda tá tocando, eu pelo menos, porque a gente tem essas folgas, essa facilidade de pegar férias, aí a igreja faz uma escala, a gente usa os playbacks muito para suprir aqui a necessidade do louvor na igreja, e isso continua, porque Deus, ele não vai deixar de fazer porque nós não estamos aqui, né? Ele continua fazendo e usando de pessoas diferentes, e assim a gente está conseguindo continuar tocando
Lembrando também que a gente não sai, o nosso objetivo é tocar mais aqui na igreja. Dificilmente a gente sai para tocar em outras igrejas, né? Fomos bem poucos. E às vezes a gente está com o projeto de tocar em lugares tipo um asilo, ou na casa de alguém, ou na rua. Mas o nosso propósito maior é tocar aqui na igreja, devido à dificuldade de tempo. Muito bom, Davi. Aquele ele é membro da banda também. Ele é o que limpa a bateria. Quando que tu entrou? Como é que foi? O que mudou? Então, hoje nós estamos em 2019, eu entrei em 2018. Entrei no início do ano de 2018, foi o ano passado. Aí surgiu uma vaga na bateria. Aí pra mim foi um prazer falar alto. Pra mim foi um prazer! Ele é o marido da cinegrafista. Não, oi aí, Alice. Eu sou muito contente no que eu faço, sou realizador. E a banda pra mim é uma família também, como todos vocês falaram. Todos nós somos meio parecidos assim, significa muita coisa. E significa muito pra mim e pra minha esposa também, que é essa mulher que tá filmando ali, que eu sei não. Ela também tinha um desejo de tocar com a Levoria. Eu não sou irmão também, então. Não soube o que eu ponto de falar, não. A Alice ajudou nós, né? Porque ela era daqui, daí ela foi lá casar com o cara lá de Criciúma e trouxe ele pra cá pra tocar com a gente. Ele foi quantos anos? Isso até 5, 6 anos. 6 anos. 6 anos? 6 anos. Ela ajudou nós. Foi só uma isca. Eu trouxe um peixão. Propósito de Deus, né? É. Não faz coisa. Onde é ele, Léo? Deixa eu terminar. Né? A Nena falou ainda, falou? Falou. Você já falou que mudou pra ti? Mudou, eu estava parado uns 5 meses na bateria, aí mudou um pouco, porque eu peguei mais compromisso. Aí tive que abrir mão de algumas coisas, assim, de fazer alguma coisa. E tem que ter tempo para pegar música, para ensaiar, então mudou, isso mudou bastante, mas é muito gratificante tudo isso, sabe? É um esforço que a gente faz, mas vale a pena. Então, mudou porque eu tô mais faceiro também. Eu acho que a gente só consegue permanecer porque a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Não ia permanecer. Porque a gente passa toda a tribulação. Muita pressão. Pressão, também pressão. Pressão psicológica, pressão Pressão espiritual. Acho que eu já provei todas as emoções aqui em cima, possíveis, nesses anos todos. Tudo que podia sentir uma pessoa. As dificuldades no músico. Todas as dificuldades. A gente, olha, a gente já passou. Mas aí a gente toma aguinha e volta de novo. Hora expulsa. Mas assim, as experiências ruins, as frustrações, a gente não pode ficar focado nisso, né? Sempre que a gente errava muito, erra até hoje, né? Toca ao vivo. Eu sempre procurei apagar da minha mente, assim, alguma coisa eu não conseguia. Mas assim, alguns erros em som que atribula, muita coisa, bom, quem toca sabe. Então isso eu procurava apagar. Chegava em casa e não, sou obrigada a deletar isso para mim não me frustrar mais e continuar. Então, eu acho que estamos aqui. Os músicos, nós aqui, a gente já tá mais maduro, assim, a gente sabe que às vezes a pressão espiritual é bem maior, né? A interação espiritual do que a física. Porque às vezes é difícil permanecer por causa do espiritual, às vezes não é por causa do físico, né? Muito bem, mas não consegue permanecer numa banda. Não é por técnica, né? Geralmente pelo fato do espiritual. Tocar na igreja a gente aprende isso, né? Porque tocar bem, tem muita gente que não é cristão e toca muito melhor do que a gente, né? Que tocar pra Deus é diferente, né? É diferente. Porque se é um músico cristão é diferente. E aqui na banda, parente, pra quem tá vendo, só tem elas aqui, ó. As duas são irmãs e ela é filha da Daniela. Né? O restante ninguém é parente, ninguém conviveu com ninguém. Totalmente um de um lugar diferente do outro, de cada tribo. Mas o muito interessante é o que ele falou, né? Que nós somos tudo parecidos, né? Nós somos tudo parecidos assim no gênero. Uns contam mais piada, mas a gente é tudo muito parecido. Né? Cada um é quietinho no seu canto, não é? Sossegado. Todo mundo da banda tem a mesma característica. É a característica de música. De
E solteiros aqui tem o Léo, né? Esse cara bonito aqui, que ele tá procurando a prometida de Deus. Você tem quantos anos, Léo? Segue lá no Instagram. Tu tem quantos anos? Léo, Deus, como é que é? Léo Danei. Ela nem chegou ainda no 15 anos. Mas aí tem o Léo aqui agora, né? E tu, Léo, como é que tu entrou na banda? Eu entrei na banda pela indicação do Ozees. Foi o Tá tio. bom? Obrigado. O Léo tá vindo pra me ajudar, né? Eu já não tô pegando mais nenhuma música. Já deu ou não? Aham. Ô, Léo, pra você falar o que fala pra ti? O Léo, ele entrou na banda pela indicação do antigo músico e... Tímido, parece. Ele tá se socializando agora. Deixa eu. Tá. E por último é a Ana. Ela vai falar comigo. Chegou envergonhada. A Ana Clara, ela é tecladista. Quando ela nasceu, eu estava com ela nos braços e foi um amigo nosso, que hoje é pastor, visitar. E antes de ele sair, ele disse que Deus ia usar ela na parte da música. Naquela época a gente usava muito ela vai ser uma levita. E eu entendi o que era, só que eu guardei isso, eu nunca falei pra ninguém. E também nunca forcei ela a tocar. Eu comecei a botar ela na aula com 6, 7 anos, ela foi... De violão? Aí ela não quis mais, eu também não forcei. Aí depois voltou de novo, ali com uns 8, 9 anos, né? Começou e tal, e parou de novo, eu também deixei. E agora ela começou uns 2 anos atrás, fazendo aula, e o tecladista antigo nosso, ele saiu, o moço também ficou com a gente um tempão, e ela assumiu a parada. Ela canta também? Ela Ela também canta. Eu comecei a cantar no ano passado. Foi. Participa da banda de jovens também? Também de jovens. Ela é onde ela Canto canta. mais nessa banda, né? E toco oficialmente nessa. Então O Gidiel lá é baterista. O Gidiel. Olha lá, Gidiel. Tanto é que ele tá no carro sentado lá. E o É bem restante facão, se mas identificou. O restante se identificou, né? Que instrumento toca. É? Aham. Não se identificou. Toca a boca. O microfone. Você lembra de O que eu aprendi nesses anos todos é paciência acima de tudo. Foi quando eu sempre corta pra mim? sempre que sai um músico, a gente já tocou sem bateria, a gente já tocou sem baixo, já tocou sem todos os instrumentos. Sem som. Sem som. Assim, Sem luz eu já vi. sem nada já. Só O na mesário, voz, o mesário que né? atribulava, já tocou o mesário que acabava com som ruim, né? Tu ensaia, treina, chega de toca, já passa nesse trabalho, né? Segue lá no Instagram. Terminar? Eu acho que era isso, né? Esse é um pouquinho da nossa banda. Um pouquinho da Dá um like aí. Ativa o sininho!